Aleluias. Irmãos, o tema da mensagem hoje, que Deus colocou no nosso coração é: o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Amém? Dito isso, abra conosco em João, capítulo 6, versículo 37. Glória a Deus. Que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma passagem que dá duas interpretações. A hermenêutica desse versículo, ela nos dá duas interpretações. Primeiro, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Então, nós estamos vendo aqui que é uma pessoa que já teve, né, um pequeno relacionamento com Deus, e Deus envia para Jesus. Então, esse é o entendimento. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, ou virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tem a segunda parte. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, aqui está falando aqui, ó, todo aquele. Então, o Pai que está enviando. Mas tem as pessoas também que ouvem falar de Jesus, falar as maravilhas de Jesus, pessoas que vivem verdadeiramente o milagre de Jesus, que também vêm sem ali que o Pai envie, mas ela mesma, por ouvir Jesus fazer maravilhas, o milagre acontecer na vida de pessoas, ela mesma vem. Mas aquela ali, ó, que todo o que o Pai me dá, virá a mim. Toda aquela pessoa que tem um primeiro relacionamento com Deus, vem até Jesus, lá. E o que vem a mim, aí seja o que o Pai está enviando, e aquele que veio ouvindo as maravilhas do Senhor. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Opa, então começou então. A palavra de Deus é espada de dois, como corta para cima e para baixo. Então, irmãos, aqui tem coisa boa e tem coisa também ruim dentro dessa palavra. Aqui está falando que quem vem até Jesus, ele não lança fora não. Aí eu quero dizer o seguinte: mas como é que tem pessoa que sai da presença de Deus? O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos ama, o Senhor tem misericórdia infinita. Por que a pessoa sai então da presença de Deus? Porque Jesus está falando, de maneira nenhuma. Ela pode ser uma pessoa que esteja ali buscando, orando, às vezes até, vamos dizer assim, fazendo até a coisa errada que precisa ser consertada, mas Jesus não põe ninguém para fora da igreja não. O conserto é aqui dentro, o conserto é lá no quartinho da sua casa, o conserto é lá no banheiro da sua casa, o conserto é na sala da sua casa, mas Jesus não põe ninguém para fora não. Jesus não toca ninguém, a pessoa que sai. A pessoa que sai, por causa de quê? Porque ela ainda está com o coração dela lá fora. Quando ela coloca o coração dela nas coisas de Deus, ela fica firme, ela fica chorando aqui dentro, ela fica sorrindo aqui dentro, ela passa sufoco aqui dentro, ela passa provações aqui dentro, ela entra na tempestade aqui dentro. Mas Jesus não coloca ninguém para fora. Mas às vezes a pessoa ela se intitula assim: eu sou o dono da verdade. É ela que sabe o que é melhor para ela. Assim ela pensa, é assim muitas pessoas pensam. Mas será que nós sabemos mesmo o que é melhor para nós? O melhor para nós, em primeiro lugar, chama-se Jesus Cristo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o primeiro lugar é Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Em primeiro lugar é Deus. Então, as outras coisas,
As outras coisas, aí começa a vir a vontade de Deus, que sempre tem que prevalecer ela, e às vezes também vem a nossa vontade, ou as nossas vontades, que às vezes são muitas. Irmãos, se você ver as coisas aí, observar as coisas que o mundo tem oferecido para as pessoas, você vê que é bem difícil permanecer na presença de Deus. É bem difícil permanecer na presença de Deus. Mas se você também observar as coisas que o mundo, essas mesmas coisas que o mundo tem oferecido, e analisar espiritualmente, você vê que essas coisas que o mundo oferece, vai te julgar lá na condenação eterna. Porque quem vai para lá, aí diz aquele velho ditado, conhecido por todos nós aqui, quem mistura com porco, farelo come. Então quem está lá, vai se sujar novamente, aquele que Deus já purificou e limpou com o seu próprio sangue, através do seu Filho amado, do seu único Filho, o Senhor Jesus. Nós somos lavados no sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos honrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, é ser gratos àquilo que Jesus fez e continua fazendo na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós aqui, às vezes tem momentos de angústia, de choro, às vezes um choro embargado, às vezes você fica preso em uma certa situação, que você quer ir para um lado, e o Espírito Santo não, você fica aqui, aqui eu não aguento, aqui eu estou chorando, fica aqui, você tem que ficar. Às vezes você quer ir trabalhar, às vezes o corpo está pedindo para ficar deitado, e você não está doente, mas a sua alma está. Você está com angústia tão profunda que nem trabalhar você não quer, nem fazer as coisas você não quer. E se você não cuidar da sua saúde, primeiramente espiritual, para depois cuidar da física, ou das duas junto, você verdadeiramente vai ficar doente na cama. Quem conhece aqui depressão, que já ouviu falar ou já teve depressão, ou já viu alguém com depressão, sabe o que eu estou falando. Às vezes a pessoa come demais, às vezes a pessoa não come nada, e a pessoa às vezes fica num quarto sozinha, às vezes a pessoa fica no quarto, mas no quarto escuro, sozinha, e às vezes sem fazer nada, só ali dentro daquele quarto. Ali é o mundo dela, não é o quarto dela, é o mundo dela, só aquilo ali, só fica ali. Então, irmãos, o Senhor está, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, Ele pode fazer o que Ele quiser, de modo nenhum eu vou lançar Ele fora. Quem sai é as pessoas. Porque Jesus aqui, Ele já sabe quem enviou para Ele, foi o Pai. Porque o Pai tem plano na minha vida e na sua vida. E quem vai nos conduzir, nos fortalecer diante das provações, das turbulências da vida, chama-se Jesus. Por que então que Deus permite as tempestades na nossa vida? Primeiro, Ele não escondeu nada nem de mim nem de você, porque Ele nos avisou que nós teríamos alguns problemas aqui por andar na presença dEle, porque Ele fala, no mundo tereis aflições, está lá em João 6,33, então amados, aflições, então quer dizer, são momentos difíceis na nossa vida, não é só ler vagamente esse versículo, é saber que nós vamos encarar problemas, nós vamos ter problemas, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nesse mundo, todo corrompido pelo pecado, pela maldade, pelos prazeres carnais, tudo isso que o inimigo tem oferecido, né? E muitas pessoas têm embarcado nessa, vamos dizer, verdadeiramente numa canoa furada, aquela canoa que vai afundar, mas a pessoa tenta, não, põe a mão e tampa o buraco aí, deixa a água passando, mas está lá no barco, naquele barco de sujeira. Segunda coisa, por que Ele permite as tempestades na nossa vida? Para também observar a nossa fé, que nós sempre estamos falando para as pessoas, tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha esposa, tenha fé, marido, tenha fé, você que é meu colega de trabalho, nós temos que exercitar a nossa fé, a gente está sempre falando isso para as pessoas. E quando acontece com nós? Cadê a nossa fé?
A gente está sempre dando a receita do bolo para a pessoa fazer um bolo bem gostoso. Exercita a sua fé, que Deus é contigo. Vai lá, só vitória. E vitória com sabor de mel, igual eu brinquei com o pastor lá atrás, agora é mesmo. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: quando é com a gente, o negócio muda. A nossa fé parece que não existe, dependendo do caso, do momento que você está passando. Então, nos momentos de tempestade, ele observa a nossa fé. E outra coisa, terceiro, para observar também as nossas atitudes na tempestade. O que a gente vai fazer diante daquela tempestade? Será que a gente vai buscar na força no Senhor? Vai murmurar contra Deus? Vai chorar perante o Senhor? Ou vamos exercitar a nossa fé, orando, tendo fé que aquela tempestade vai passar? Até a tempestade natural, essa que acontece aí, o que acontece nesse momento? A gente fica ali preocupado com ela. Está muito forte. Às vezes você fica preocupado com a sua própria casa, que às vezes você mora debaixo de um barranco, às vezes você mora em cima de um barranco, às vezes você não mora no barranco, mas talvez tem uma casa no barranco do lado da sua, que ela pode cair em cima da sua. Às vezes você mora numa baixada onde o rio pode subir muito e alagar a sua casa, conforme acontecia no bairro aqui para frente, aqui, indo para o lado da Zona Norte ali, aqueles bairros ficavam tudo alagado. Então imagina quando começar aquela chuva uma atrás da outra, aí você vai olhando o rio só está subindo, você mora lá perto do rio. Então, irmãos, a tempestade, ela nos assusta, sendo na vida natural, secular, do dia a dia, as coisas naturais de Deus, e também na vida espiritual. E vem isso mesmo, acontece comigo, acontece com você. Nenhum aqui de nós estamos livres da tempestade. Irmãos, o que Deus falou para Josué, Ele fala para mim e você nessa noite. Mas é para a gente meditar, é para a gente buscar, é para a gente confiar, e para a gente ter a convicção que isso que Ele falou para Josué, como nós vamos ler aqui agora, está acontecendo comigo, com você, a todo instante. Nós dormindo, Deus está trabalhando. Quando a gente acorda, Deus está trabalhando. E vai assim sucessivamente até a nossa retirada final daqui, deste lugar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Os irmãos já conhecem, é só para a gente meditar. Não tô mandei eu, esforça-te. Aí está mandando esforçar. Você tem se esforçado nas batalhas? Esforça-te. Está falando com Josué, que ele estava entrando no lugar de Moisés. E tem bom ânimo. Tem que ser animado para fazer as coisas de Deus. Tem que ter ânimo. Não é ficar prostrado, não, tem que ter ânimo. Não temas. Você não temer nada. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Está vendo, irmão? Você pode estar na pior situação que você achar que está passando na sua vida, de acompanhante lá no hospital, ou você talvez seja a pessoa que esteja enferma naquele hospital, lá esperando um resultado numa clínica aí de exame que você fez. É colocar nas mãos de Deus, é confiar que hoje está assim, mas amanhã vai ser um dia melhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia. Então eu preciso confiar, irmãos. Às vezes, eu estou falando te forçando a confiar, não, o cristão precisa fazer isso, mas às vezes também eu acredito e sei que é difícil para certa situação. Mas às vezes é preciso você passar pela prova para você entender essa mensagem que você está recebendo aqui nessa noite. Talvez você ainda não enfrentou um problema tão difícil que você ficou angustiado a ponto de ficar sem saber o que fazer. Mas esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, está profetizando isso na minha vida? Não. Isso aí é com Deus. Deus pode te levar a qualquer lugar, a qualquer momento, para tratar com você, para tratar comigo. Conforme estou sempre falando, tem muitas pessoas caminhando agora para entrar no deserto. Tem muitas pessoas caminhando nos últimos passos, já saindo do deserto, sempre com o tratamento de Deus.
Mas qualquer lugar que você vá, entrando no deserto, saindo do deserto, entrando no fogo, saindo do fogo, Deus está contigo, aleluia. Onde você pisa, Deus já pisou primeiro. Ele sempre vai à nossa frente, porque é Ele que peleja por nós. Ele que guarda a nossa vida. Pode fazer, lançar palavra de encantamento contra a sua vida. Pode fazer trabalho de macumbaria, de feitiçaria contra você. Se você estiver firme na rocha que é Jesus Cristo, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua casa, porque nós temos a proteção de Deus. Nós somos o rebanho do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos verdadeiramente o exército de Cristo aqui neste mundo. Deus está aqui, aleluias. Mas nós temos que confiar, irmãos. A gente está com o Senhor Jesus. Ele nos garantiu que quando você aceitasse Ele como o único suficiente Salvador, ou começar a ter uma vida em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e a vida é assim uma maravilha, não. Costuma até piorar. Você quer saber? Mais uma coisa você sabe aonde buscar socorro, você tem aonde buscar resposta, coisa que você não tinha lá fora, coisa que você fazia, qualquer tipo de ventinho ou vento mais forte que acontecia na sua vida, você buscava no seu próprio entendimento a solução para sair daquilo que você estava enfrentando. Por um acaso, você não precisa me responder. Tem alguém passando alguma luta aqui dentro hoje? Tem alguém que está passando por alguma prova aqui dentro da igreja hoje? Seja na saúde, seja no casamento, seja financeiramente. Responda para você mesmo se você está passando algum tipo de luta. Aqui não tem vidente, aqui não tem profeta de barro, aqui tem a palavra de Deus. Eu te falo que você está passando por algum tipo de luta. Se ninguém me falou nada, eu sei que está. Se você não estiver passando por algum tipo de luta, tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que você está passando. Tenho certeza. Então, irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. Quando você, irmão, está tudo tranquilo com você, você deixa de orar. Você orava, vamos pegar um exemplo aqui. Você orava, vamos dizer, 5 horas por dia. Um exemplo. Aí, está tudo bem, você passa para 3, depois passa para 2, depois passa para 1, depois você começa só a agradecer a Deus, está tudo bem. Então o Senhor, para não deixar a sua vida espiritual começar a abaixar, a diminuir, Ele mandou uma provinha para você começar novamente, começar a orar, a buscar a presença dEle, se encher do Espírito Santo novamente. Porque o vaso, nós somos vaso, e um vaso de barro, ele é de barro, ele quebra fácil, ele quebra qualquer pancadinha, ele trinca. Aí o Senhor quer pôr azeite, ela entra, mas sai pela fresta que surgiu ali, ou pela rachadura. Irmãos, Deus, Ele sempre foi e será fiel. Quem é infiel com Deus somos nós. Nós somos infiéis com Deus, mas Deus é fiel. A fidelidade de Deus é eterna. João 6,38. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por quê? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou, aleluia. Então, Jesus veio fazer a vontade daquele que enviou, do Pai, na nossa vida. Para nós, Ele morreu para nós vivermos e ter uma vida com Ele. Então nós precisamos entender isso. Irmãos, não é porque somos de Jesus que as lutas não vão chegar na nossa vida, não. A gente pode orar, a prova vai aparecer, pode vir a prova, mas você está o quê? Alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Tem pessoas agora, nesse momento, estão gastando dinheiro à toa, quando ela mexe com uma pessoa que está alicerçada na rocha, quando uma pessoa está cheia de Espírito Santo, estão gastando dinheiro aí, em jogos de azar. Tem pessoa que está aí fazendo trabalho para você, trabalho para um cristão, trabalho para aquele pastor, trabalho para aquela igreja fechar. Se for uma igreja onde verdadeiramente ali prega a palavra de Deus, eu estou falando, é dinheiro jogado fora, não vai acontecer nada, a igreja vai até crescer mais. Vai até crescer mais. Então eu preciso de entender a palavra de Deus. Por quê?
O próprio Senhor Jesus passou por lutas quando esteve aqui. E lutas que nenhum de nós aqui jamais conseguiria passar. Ele passou, ele morreu por nós. As lutas do Senhor Jesus foi por nós. Não foi porque ele fez nada, que ele nunca pecou aqui embaixo. Ele só pregou amor, pregou perdão, misericórdia, pregou sobre o céu, pregou sobre o inferno. Ele não fez nada que ofendesse a ninguém. E ele passou por lutas, por nós. E as nossas lutas, às vezes, somos nós que procuramos passar por elas. A gente não passa a luta a ver pelos outros. Às vezes você pode até passar essa luta, porque talvez alguém na sua casa, um marido ou a esposa, gastou demais dinheiro, ou fez isso, ou fez alguma coisa errada. Aí você acaba pagando o preço junto. Mas Jesus morreu por todos nós, independente de fé, de raça, de cor, de nacionalidade. Ele morreu por cada um de nós, veio aqui para nos salvar. Primeiramente ele veio buscar quem salvar, o povo judeu. Mas o povo dele mesmo rejeitou Jesus. Então ele ficou para todos nós, aleluia. Para todos nós. Irmãos, o que a tempestade nos ensina então? Muitas coisas. Ela nos ensina muitas coisas. Nos ensina no que nós devemos orar no momento da tempestade, tanto pela nossa vida, quanto pela vida dos outros. Estou falando agora da tempestade natural. Agora uma tempestade espiritual. A mesma coisa, orar por nós, por nossa família, por nosso vizinho. Às vezes Deus te mostra num sonho, numa visão, o que está vindo por aí. É o momento de você, Senhor, abençoa minha casa, me abençoa, me fortalece para me orar, fortalece para me orar para minha família, fortalece o vizinho que ali precisa de oração, conhecer o Senhor que não conhece. Então, vamos estar assim em oração, todo mundo buscando, não é só para nós. A Bíblia ensina a orar um pelos outros. Não é só para nós. Porque às vezes você não tem força de orar, então tem alguém orando para você. Então, essa que você orar um pelos outros. Então, às vezes você está orando pela pessoa e tem outra pessoa orando para você. Então, é assim que funciona o mundo espiritual. Então, a tempestade nos ensina muita coisa. É a tempestade que testa a nossa fé. E também é aquela que Jesus nos manda ir sozinho, às vezes nela, na tempestade. Mas sempre quando Jesus nos ordena que a gente entre na tempestade, você pode ter certeza. Ele já entrou nela primeiro. É para ver a nossa fé. Mesmo que ele não esteja no barco. Mesmo que ele não esteja no barco. Aonde ele estiver, ele está cuidando de cada um de nós. Você está aqui na igreja e Jesus ficou lá fora, está passeando, esperando você sair da igreja para te acompanhar até a sua casa. Não, ele está aqui. Ele está com você, está comigo. Está com os pastores, está com cada membro da igreja, que eles estão estudando, que eles estão trabalhando, que eles estão em casa. Ele está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo a cada instante. Então, amados, mesmo com todo vento e tempestade contrária, o que é isso? É quando você está querendo ir para lá e a tempestade está te empurrando para cá. Você pode ter certeza, ali está o nosso Deus te guardando, te protegendo, e se você quer ir para lá, ele vai te colocar lá. Nem que você parece que está sendo impossível você chegar do outro lado, transpor esse obstáculo que está à sua frente, parece que não vai dar para você fazer isso. Às vezes ele nos leva no limite, parece que não vai dar, parece, só que quando Deus está no controle, o obstáculo, a barreira tem que cair por terra, para você passar em segurança, para você verdadeiramente continuar prosseguindo na presença de Deus, aleluias, glória a Deus. Então, amados, o Senhor nos ensina a ter fé, ao invés de ter medo ou dúvida. Ele está sempre nos colocando para cima e não para baixo, porque a Bíblia fala que o Senhor nos fez por cabeça e não por cauda, Ele nos fez colocar por cima e não por baixo. Então por que você acha que você está perdendo essa batalha? Por que você acha que você não vai conseguir? Eu te falo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou nos fortalece. Nós estamos aqui no coletivo, em nome de Jesus. Irmãos, na verdade, quando Jesus, Ele nos manda entrar no barco da vida, que é o barco espiritual. Ele manda a gente entrar
E ele fica observando os seus passos. Se você está entrando com alegria naquele barco, quer caminhar com ele, o barco da vida, ou se você está entrando forçadamente, ou forçosamente, como queira, ou entrando por obrigação. Não quer ver isso dessa forma. Ele quer ver você entrando com alegria. Quem está falando é ele. É ele que está te ordenando a fazer isso. É ele que está falando para você fazer isso, que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Não é você pisar como se estivesse pisando nos ovos, com medo de entrar, com medo de quebrar. Não, é entrar com vontade, porque é o Senhor que está no controle da nossa vida. Porque nós temos muito, a gente vai até correndo para diversão. Tem gente que vai até correndo. A pessoa está com artrose, artrite, não sei o quê, vai para divertir, a pessoa vai pulando, parece que está com 10 anos, a pessoa está com 80, parece que ela vai correndo. Mas quando que é para vir para a igreja, eu vou devagarzinho, a coluna hoje amanheceu ruim. Amanheceu ruim de ontem. Passa um benguê nas minhas costas, que eu vou para a igreja. Mas se tiver uma festa, vai comer doce, salgado, empada, e a pessoa vai correndo. Até lá na igreja do Bonfim eu lembro disso. Enquanto o pastor Daniel deixou uma coxinha, que foi atender a pessoa, que botou até a coxinha que já tinha dentado, e tinha dado a dentada, não é com medo ela. Não sei quem saiu correndo de lá, veio comer o coxinho do pastor Daniel. E foi embora para o pastor. Nós não vimos a pessoa pegar. Aí a pessoa fica esperta. Mas quando é as coisas de Deus, a pessoa vem lentamente para buscar a sua vitória, lentamente para buscar a sua cura, lentamente para buscar a sua bênção. Mas talvez até sair da presença de Deus, vai correndo. Deus está falando. Deus está falando. Como as coisas de Deus são difíceis. Então por isso que o tema da mensagem hoje é: o nosso Deus é grande. A mesma alegria que você vai para uma festa, tem que ser em dobro quando você vem para um culto na casa de Deus, aleluia. Em dobro, 3, 4 vezes mais. Tem que triplicar isso aí, em nome de Jesus. Irmãos, tenha fé. Você precisa ter fé. Por causa de que precisa ter fé? Porque o nosso Deus, Ele é vivo. E que você serve, o Deus que você serve, Ele está a todo momento te ajudando, falando com você, te mostrando o caminho a seguir, te mostrando o que fazer naquela situação. Mas muitas das vezes nós nos encolhemos, né, no canto, sempre pensando assim: eu não vou conseguir, isso é pesado para mim. Se for uma prova para entrar num lugar, numa empresa, seja num concurso, passar, não, eu estudei no bairro, aquele estudou deve ter estudado no colégio caro, no colégio particular, eu não tenho condição. Irmãos, quando você recebe a Deus, Ele é amor, mas é justiça também. É claro, essa pessoa que está lá embaixo estudou, e ela estudou, enquanto talvez pode ser no bairro, mas talvez você brincou, você brincou que estava estudando. É claro que é o outro que vai entrar, que ele estudou mais, mas se você estudou, tem condição de você passar sim, tem condição. Mas a pessoa já vai fazer um concurso, fazer uma prova, fazer uma entrevista, já pensando na derrota. E o nosso Deus é um Deus de vitória, aleluia. E nele nós somos mais que vencedores, aleluia. Esse problema que você está nele, talvez por causa que o marido é bebendo, por causa que a esposa está fumando, por causa que os filhos estão saindo dos caminhos do Senhor. Eu te falo, se você tiver fé, isso vai passar. Vai passar, porque Deus está no controle de tudo. Ele quer ver a sua reação, irmão, que na hora dessa, o que você faz? Não deve ficar chorando nos cantos, não. Deus é fiel. Deus é fiel. Nunca permitirá que você seja vencido pela tempestade que aparece. Nunca, 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 nunca. A pessoa que se dá por derrotado, a pessoa que não confia no Senhor. Agora, quando você confia em Deus, você vai e enfrenta. Por quê? Nós temos exemplos na Bíblia, a palavra de Deus fala de Davi, né? Um pequenininho, um homem desse tamanho assim, criança praticamente, enfrentou um homem de 3 metros de altura e experimentado na guerra. Você faria isso? Com uma tiradeira na mão, que era chamado de funda lá naquela época, com a tiradeira, enfrentar um gigante com escudo e lança na mão, ele com 3 metros de altura, e você com 1,50 m, 1,60 m de altura, 1,70 m, você teria coragem de enfrentar um homem que era guerreiro?
Aí que eu estou te falando, esse gigante Golias tem aparecido todo instante na nossa vida. E muitas das vezes nós não enfrentamos ele não com medo, porque ele é grandão, mas o nosso Deus é maior, aleluia. Davi falou com ele: eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui eu vou até acrescentar, isso não está escrito não, mas ele deve ter pensado assim: o meu Deus vai me dar. Tem a palavra mais ou menos, estou colocando do meu jeito aqui agora, tem uma palavra que fala isso: o meu Deus vai me dar a vitória em cima de você. A palavra já fala isso, que ele enfrentou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele foi. Será que Davi teve um pouco de medo da situação? Porque ele é ser humano. Ele talvez teve, mas ele foi, contava com ele. Porque ele tinha sido o quê? Ungido lá na casa dele para ser o próximo rei de Israel. Então, ele não ia morrer naquela peleja com o gigante Golias, não, que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Quer dizer, se Deus mandou ungir ele ia contra o gigante Golias naquela batalha, que aconteceu antes dele virar rei, ele não ia morrer de jeito nenhum. E passou-se entre 15 até 18 anos depois que ele foi ungido, para ele ser consagrado rei de Israel, depois daquele dia da unção. Então, irmão, aquilo que Deus falou que vai colocar nas suas mãos, Ele vai te dar. Ele só está esperando você estar preparado para receber a sua bênção, a sua vitória. Ele está esperando você se preparar, que Ele já está com a mão aberta e com a sua vitória para te entregar. Ele quer estar observando as suas atitudes, para ver se Ele vai te dar ou não. Porque muitas das vezes a bênção que a pessoa recebe, tira ela da presença de Deus. Tira ela da presença de Deus. Nós temos exemplo aí, né, que o pastor Daniel conta de vez em quando, eu fico pensando naquilo. Aquela senhora que ele conta muito tempo atrás, a dona está de cadeira de roda, aí foi orando. Quando a dona foi curada, ela assumiu da igreja. Aí encontrou com ela passado algum tempo, você assumiu da igreja, eu fiquei muito tempo na cadeira de roda, agora estou aproveitando minhas pernas, estou indo para o bar, não sei o que. É isso aí. Então, isso é assim, o quê? Ingrata a Deus. Eu quase que tinha que morar dentro da igreja, porque agora está rodando, não, aí sumiu. Então está vendo, irmão, como é que o negócio funciona? Deus sabe para quem que Ele pode abençoar agora, ou daqui um tempo mais para frente. Deus sabe quem pode abençoar amanhã, ou daqui mais uns 10 anos para frente ainda. Ele sabe que Ele, antes que cada um de nós se formasse no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Cada um de nós. O nosso início e também o nosso fim. Nosso fim. Então, amados, Marcos 6,48. Glória a Deus. E vendo que se fatigavam a remar, estavam cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, quer dizer, você remar quando o vento, você quer ir para lá, o vento está te empurrando para trás. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, de 3 às 6 horas da manhã, 4 horas, 4h30 da manhã, mais ou menos, andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Então, irmãos, nós estamos vendo isso aqui. O Senhor observou eles fora ali, e Jesus fora do barco, fora daquela tempestade que eles estavam enfrentando, mas Jesus de olho lá na tempestade. Então o que o Senhor faz? O Senhor vem ao encontro deles para tirar eles daquela tempestade, para salvar e mandar que o vento se acalmasse. E Jesus entra no barco e fica junto com eles. Então, irmãos, é isso que eu estou falando. É isso que Deus está falando aqui nessa noite, para cada um de nós. Pode ser um problema de enfermidade, pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser de várias, qualquer natureza. O Senhor entra conosco em qualquer situação. Mas é preciso que a gente confie no Senhor, exercite a nossa fé, busque no Senhor, para Ele poder fazer isso aí. Jesus não estava no barco, mas Ele veio enquanto Ele sabia tudo que estava acontecendo, porque nesse capítulo aí, nesse versículo, lá antes desse capítulo aí mesmo, quem que pede para Ele sentar no barco e ir adiante? Jesus. Se Ele te ordena uma coisa, você faz, obedece a Ele, Ele te abençoa.
Ele está de olho naquilo que Ele falou para você fazer. Então precisa a gente observar isso. O Senhor tem ido ao seu encontro, irmão. Em toda vez que você ora a Deus, ali está o Senhor acolhendo as suas orações, acolhendo as suas lágrimas que são derramadas durante a madrugada. Ali está o Senhor, pertinho de você. Está ali te consolando, te exortando, edificando, te colocando de pé novamente. Eu sou contigo, falou com Josué, hoje fala conosco. Ele é conosco, aleluias. Então, irmãos, o Senhor, Ele não nos abandonou. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não nos lança fora. Mais uma vez, só para você não esquecer, vai ficar gravado no seu coração. As pessoas é que saem da presença de Deus. E depois vão passar dificuldade aí fora. Preguei outra vez aí nessa lama. Vai numa igreja, vai na outra, vai numa outra, vai na outra. Nenhum lugar está bom, porque toda igreja tem problema. Porque toda igreja é de carne. E a igreja somos nós mesmos. Então quem está tendo problema não é a igreja. Quem está tendo problema somos nós mesmos. Nós somos a igreja. Aqui é um lugar onde nós reunimos coletivamente para adorar esse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas a igreja somos nós. Onde você vai, a igreja está lá, porque a igreja é você, aleluia. Você vai na festa, a igreja está lá. Você vai na praia, a igreja está lá. Você vem aqui na igreja, a igreja está aqui. Você vai no ônibus, a igreja está lá, porque a igreja é você, a igreja somos nós, aleluia. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Nós temos que dar testemunho de Jesus Cristo. Você pode ver, você vai desviando um pouquinho dentro da conversa que está acontecendo ali no ambiente de serviço, no elevador, no ônibus. Você vai desviando um pouquinho daquela conversa, você vai entrando ali na roda, naquela roda dos zombadores, dos escarnecedores. O Espírito Santo começa a te incomodar. Você dá um sorriso por uma coisa que falaram lá do lado, você começa a sorrir, o Espírito Santo te incomoda, você, sai daí, sai daí. Então você teme ficar ali quando você perde a bênção. Tem lugar que não cabe a gente, você fica incomodado de estar naquele lugar, você tem que sair fora. Você vê zombaria. Então, irmãos, se você negar Jesus aqui, você vai ser negado lá em cima também. A palavra fala isso. Então a gente tem que ficar com cuidado. Agora, o Senhor faz para a gente orar. Mateus 21, 22. Ele fala para a gente orar. Está escrito. Ele mesmo orava diariamente, né, ou constantemente lá no Monte das Oliveiras. E tudo que pedis em oração, crendo, acreditando, confiando, o recebereis. Aleluia. Então nós temos que pedir o Senhor em oração. Senhor, me dá isso aí como se ele fosse qualquer pessoa, não, é o nosso Deus. Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa vitória, eu preciso que essa tempestade passe, que eu não estou aguentando mais. Eu sei que o Senhor fala para mim ser forte, o Senhor é comigo, mas não dá para o Senhor cessar essa tempestade, ela está mexendo comigo, está mexendo nas minhas emoções, então eu estou ficando descontrolado na situação, parece que eu não estou tendo, não está tendo jeito da coisa firmar. Conversar com Deus mesmo, nós estamos conversando aqui assim, batendo um papo, com Deus. Aí o Senhor vai ministrar a palavra no seu coração. Eu sou contigo, não temas. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça, aleluia. Ele falou isso com Isaías, está falando com nós também. É o mesmo Deus, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ficar firmes. Na tempestade da vida, Jesus virá sobre a sua vida para acalmar o seu coração. Agora não é acalmar o vento forte, não, acalmar o seu coração, o meu coração. E Ele está sempre fazendo isso. Você acha que você para de chorar porque você assim, agora eu já orei a Deus, eu estou parando. Não, você para de chorar porque Deus já tocou no seu coração e enxuga suas lágrimas, aleluia. Deus já te mostrou que tem jeito pelo que você está passando. Porque se não fosse Deus, o que seria de nós? Sem Jesus não dá. Sem Jesus nada podemos fazer. A palavra de Deus fala dessa forma. E eu já estou encerrando para a gente orar. Que eu gosto, Deus me tocou para fazer essa oração aqui na frente, depois confirmar a bênção aqui na frente em nome de Jesus. E tem que ser mais ou menos orar para não atrasar o culto, porque nós temos que fazer a obra de Deus com zelo,
sem ser relaxadamente. Tem horário, é horário, tem que cumprir esse horário. Claro, tem vezes passa um pouquinho, mas não pode passar mais do que 5 minutos, né? Mas quando acontece algo que foge do nosso controle, mas não foge do controle de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a nossa força, ela vem do Senhor, então nós temos que ficar firmes, nós já sabemos disso. Porque às vezes a pessoa fala comigo, pastor, mas eu estou fraco. Irmão, você que está declarando a sua derrota, mas eu te falo que você é forte em nome de Jesus Cristo. Você não pode aceitar o que o inimigo sopra ou sussurra no seu ouvido. Você está falando que eu sou fraco? Mas o Senhor falou assim, não, eu sou forte, então eu sou forte em nome de Jesus Cristo, que Ele me fortalece. E para a gente encerrar, Salmo 121, versículo 3. Glória a Deus. Aleluias. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Então, aquele que te guarda, ele não vacila, né? Ele não fica sonolento, então ele não dorme. Então, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Então, e quando a pessoa vacila? É ela que procurou a vacilar. É ela que procurou a fazer aquilo errado, que o Espírito Santo nos avisa antes. Diferente de quem já está lá fora. A pessoa vai fazendo assim, vai agindo de acordo com a vontade dela. Mas nós aqui precisamos procurar fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, aleluia. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Nosso Deus não dorme. Que Deus possa, através do Espírito Santo, ter ministrado essa palavra no seu coração. Não esqueça do título dessa mensagem que você está ouvindo nesta noite. O nosso Deus é grande. É só isso, mas aí você pode completar na sua mente. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é suficiente. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus tem nos protegido. O nosso Deus tem nos guardado. Você vai por aí falando todas essas maravilhas que a gente não tem nem adjetivos para falar do nosso Deus, do poder do nosso Deus que verdadeiramente tem cuidado de nós. Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja.